Oi pessoal, hoje eu quero falar sobre uma foto que eu postei ontem, que diz assim: e um dia eu fiz a minha oração mais perigosa. Deus, mesmo que doa muito, que seja feita a sua vontade e não a minha. E aí, falando sobre essa frase, eu queria falar sobre uma imagem, vou até colocar aí pra vocês verem, que eu vi um tempo de um desenho que eu achei muito interessante. Uma menininha segurando um ursinho com muita força, e Jesus está pedindo esse ursinho para ela e ela não quer dar esse ursinho. E aí Jesus diz que tem algo muito melhor para dar para ela em troca do ursinho. E nas costas dele ele tem um ursão bem grande, muito melhor do que o ursinho dela, só que ela não sabe que ele tem esse ursinho bem grande atrás dele. Ela não consegue ver esse ursinho. E ela tá muito triste porque ela ama muito esse ursinho, mas Jesus está pedindo para que ela se desfaça desse ursinho por ele. E aí, também lembrando, né, eu vi essa frase me lembrou dessa imagem, e também me lembrou de um livro que tem, que o título dele é O Deus que Destrói os Sonhos. E na capa dele tem uma imagem de uma pessoa olhando para o chão, e no chão tem um sorvete derrubado. Então, é o Deus que derruba sorvetes, é o Deus que pede ursinhos, é o Deus que estoura balões. E esse é o Deus que a gente diz assim: Senhor, mesmo que doa muito, faça a sua vontade, não a minha. E às vezes a gente faz a oração, por exemplo, do Pai Nosso, e na oração do Pai Nosso tem dizendo assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, que a tua vontade seja feita aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. E a gente sabe que no céu a vontade de Deus é cumprida perfeitamente, porque os anjos cumprem a vontade de Deus perfeitamente. Mas aqui na terra a vontade de Deus não é cumprida tão com tanta com tanto amor, com tanto esforço, com tanta exigência por nós, como ela é feita pelos anjos. Por que isso? Porque nós não queremos entregar o nosso sim. Porque nós nos frustramos quando Deus derruba o nosso sorvete. Nós nos frustramos quando Deus estoura os nossos balões. Mesmo que Ele tenha algo muito maior, muito melhor para nos dar. E aí, às vezes, a gente fica frustrado porque a gente diz: Senhor, que faça a tua vontade, não a minha. Mas a gente não entende o tanto que essa oração é algo sério. A gente não entende o significado que tem você fazer esse pedido para Deus. Porque significa que os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos, Deus vai pedir que você se desfaça deles. Deus vai te pedir que você abra mão desses projetos, desses sonhos, desses planos, porque Ele tem uma coisa muito melhor. Só que a gente não vê isso, porque nós temos um ponto de vista muito superficial. Nossa visão é muito rasa e a de Deus é muito mais profunda e a gente não consegue ver. E apesar de Deus ter uma visão ilimitada e Ele conseguir ver tudo que está além, a nossa visão é limitada. E nós só conseguimos ver até uma certa altura. Então nós não conseguimos ver aquilo que Deus vê lá na frente e aquilo que Deus vê lá no fundo. Nós só vemos o que está aqui na frente dos nossos olhos e o que é raso, o que é superficial. E aí quando Deus pede para que a gente abra mão dos nossos planos e a gente viva os planos dele, a gente se frustra. A gente se irrita, a gente fica com raiva. A gente às vezes até desconta em outras pessoas a frustração que na verdade a gente está sentindo com Deus. E Deus tem me ensinado sobre isso esses dias. Deus tem me falado muito sobre isso esses dias. Porque eu tinha certos planos, eu tinha feito projetos na minha cabeça, eu tinha planejado muita coisa. E aí Deus derrubou meu sorvete. E disse assim: não é assim que a gente vai fazer, né? Nós vamos fazer de um outro jeito. E aí eu pergunto: Deus, como é que a gente vai fazer? E ele disse assim: ah, você não precisa saber agora. E aí eu me frustrei. Me frustrei pra caramba. Me irritei e às vezes descontei em outras pessoas a frustração que eu senti com Deus. E eu percebi que quando eu disse: Deus, seja feita a sua vontade e não a minha, por mais que seja muito difícil, seja feita a sua vontade e não a minha. Por mais que eu fique chateada quando o Senhor desfizer a minha vontade e começar a agir do seu jeito, faça sempre a sua vontade. Por mais que eu não entenda a sua vontade, por mais que eu não aceite a sua vontade, faça-se a sua vontade e não a minha. E eu venho dizendo muito isso para Deus há um tempo já. E eu dizia: Senhor, e se eu tiver um projeto no meu coração e o seu projeto for outro, então tire o projeto que eu tenho no meu coração. Desfaça esse plano que eu fiz na minha cabeça e me faça amar o seu projeto. Me faça amar o seu plano. Me faça querer aquilo que o Senhor quer. Se o que nós queremos bate de frente um com o outro, se o nosso querer bate de frente um com o outro, e o que eu quero não está de acordo com aquilo que o Senhor quer, então desfaz o meu querer, destrói o meu querer e faça o seu querer.
Me faça entender qual é a sua vontade, mas me faça também aceitar a sua vontade. Não só entender, mas aceitar a sua vontade. E aí Deus começou a fazer. E eu me frustrei pra caramba. Eu chorei, eu me irritei, eu me zanguei. E eu bati o pé que nem criança mimada. Só que aí Deus disse assim, minha filha, mas eu tenho algo tão melhor, algo tão maior. E não era isso que você queria? Você não queria que, se os nossos planos não estivessem batendo um com o outro, você não pediu para desfazer os seus? E deixar que o meu agisse? Então deixa eu agir. Porque você não tá vendo agora, mas eu tenho um motivo para estar sendo desse jeito. Eu tenho um motivo para ter destruído os seus sonhos, para ter frustrado os planos que você tinha feito. Você só não vê agora, você só não entende agora. Mas eu tenho um motivo. E aí, eu pensei muito nisso, eu pensei, Deus, como eu ainda sou como uma criança mimada. Que peço que o Senhor faça a sua vontade, mas quando o Senhor faz, eu bato o pé. Porque o Senhor não fez a minha vontade. E eu percebo que Deus ainda tem muita coisa para me ensinar. E quando eu penso que eu aprendi uma coisa, Deus me mostra, você ainda não aprendeu como deveria ter aprendido. E aí eu pensei em trazer isso aqui para vocês. Porque às vezes, viver a vontade de Deus é muito mais difícil do que parece, sabe? Às vezes não, sempre. Viver a vontade de Deus é muito mais difícil do que parece. Porque viver a vontade de Deus vai exigir, por exemplo, que você, às vezes, se afaste da sua família. Às vezes você vai ter que morar num lugar muito longe de todo mundo da sua família, que você queria estar perto. Às vezes viver a vontade de Deus vai te tirar muitas oportunidades que pareciam boas. Às vezes viver a vontade de Deus vai tirar de você os seus cargos. Sabe, você tem um cargo que você gostava muito, porque você gostava muito daquilo que você fazia. Independente se é no trabalho, se é na igreja, independente. Mas às vezes vai exigir que você abra mão desses cargos. Às vezes vai exigir que você abra mão de posições. Às vezes vai exigir que você saia de dentro de uma casa grande, boa, bonita, do jeito que você queria. E vá para uma casinha simples, pequena, com carência de várias coisas e que precisa ser totalmente reformada. Então, viver a vontade de Deus não é fácil, não é como a gente pensa. A gente romantiza muito isso, mas não é bem assim. Viver a vontade de Deus é difícil, muito difícil. Mas é necessário porque nós nascemos com um propósito. E se nós não vivemos de acordo com o propósito que Deus decretou para nós desde antes da fundação do mundo, então a gente está aqui para quê? Porque a gente viveu para fazer isso. E se a gente não for fazer isso, para que a gente está aqui então? Né? Nós estamos sendo inúteis. E nós não queremos ser inúteis na obra de Deus. Então, quando mudar o teu plano e fizer o plano dele, não se frustre. Não se frustre, porque ele tem algo muito melhor lá na frente. E ele sabe de coisas que você não sabe. Só confia em Deus. Confia e descansa que ele vai fazer o que ele sabe que é melhor ser feito.